que você vê? Tem divino no sistema educacional da atualidade hoje no Brasil? O que é que você vê em relação a esse processo? Eu posso dizer, como falamos, que o processo evolutivo é um processo de acerto e erros, né? E o bom que em cada era aparecem seres para impulsionar a humanidade para frente. Então, na época, por exemplo, você tem uma época lá onde os padres eram os únicos a saber ler, os padres e príncipes. Aí aparece um cara que faz uma revolução, Martin Luther. E a revolução dele é, não, todo mundo tem que ter acesso a esse livro. Todo mundo tem mão, tem perna, pode fazer. Nada de rei mandando acima de todo mundo. Aí ele trouxe a ideia do empreendedorismo, da liberdade, esse tipo de coisa. Isso obrigou a estrutura dominante da época a democratizar a educação. Mas a democratizar a educação para quê? Porque não pode manter fechado mais. Qual a pergunta? Por que não se deixava todo mundo estudar? Para dominar, para conduzir. E, portanto, quando sou obrigado agora a ensinar aquelas pessoas que queriam sob meu controle, eu abro pouco a pouco as coisas para os manter sobre o meu jugo, minha condução. E assim o processo que nasce, vem a educação da religião, aí implanta um monte de coisa ali dentro, aí depois vem a Revolução Industrial. Junto com a Revolução Industrial, antes da Revolução Industrial, essa teoria humanista nasce, não, humanismo. Humanismo como uma coisa interessante, bacana, bonita. Mas nos outros humanistas temos que lembrar que quando o humanismo está sendo celebrado na Europa, começando na Europa, ao mesmo tempo os europeus pegaram barcos para ir dominar o mundo, matar os índios na América Norte, escravizou os negros da África, aqui no Sul, na Índia. Durante o tempo da colonização inteira, houve lá no Bengal, o Churchill, o grande Churchill, o primeiro-ministro. Então, você está vendo que houve uma evolução de criar a visão do humanismo na época do iluminismo, renascimento novo, o renascimento humano, que foi uma coisa boa. Mas no meio disso, pelo nosso intelecto não está pleno, fomos também fazendo coisas, porque eu estou me colocando nisso, por ser que foi um dos caras que foi na América. Então, nós fomos também na América para fazer coisas. Então, a nossa compreensão era limitada ainda. E com a Revolução Industrial, aí nasce a necessidade das empresas, da produção industrial. E é interessante notar que exatamente no início lá do século XIX, fim do XVIII, que se começa a visão da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, o que era naquela época? Não é o mesmo que hoje. Naquela época, a nova ordem mundial era as empresas como meio de controle, porque os reis, ninguém mais queria reis. Não podia mais, o povo não aceitava mais. Então foi desmontando os reis, todos eles foram desmontando na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial começaram a desmontar, aquela guerra da Rússia, Império Otomano, Prússia, Império Alemão. Sobrou um império. Na minha cabeça passa a imagem do filme O Senhor dos Anéis, né? Um anel, né? Então fica só um império que é a da Inglaterra, e tudo o restante, reis da Europa, tanto na Portugal, Espanha, na Rússia, na Suécia, são família dessa mesmo. O centro é lá. E tanto então, e também a Inglaterra, depois das guerras de Napoleão, aquele lugar também se torna o centro financeiro do mundo. Então, você junta a política e a finança numa região, cidade de Londres, Império Inglês dominando o mundo inteiro. Não tinha um momento, falava que o Império Inglês, o sol não pausa. Ele nasce por lá e se pausa aqui, está tudo o tempo, tudo. Quando está pausando, já está nascendo lá. Então, essa coisa aí, decidiram que século XX, XIX e tal, seria o século de empresas. Aí que começaram a se apossar de matérias. Matéria significa o quê? Exploração, desenvolvimento, presença de pessoas. Mão de obra não mais de arateras, mão de obra qualificadas. E vem um cidadão fantástico, um cara, o americano, o Ford, o Henry Ford. O Henry Ford descobre um método de produção racional
que facilita não criar tal. E se cria escolas para atender essa necessidade. Evoluímos muito. Mas esse humanismo, ele esqueceu os animais, ele esqueceu as plantas. Não vamos entrar em conversa demais nisso, porque temos crise ambiental hoje, crise climática hoje, e crises intra-humanos. Dentro da raça humana, quantas guerras tem? Cadê o humanismo que celebramos tanto? Mas também houve muitas coisas. Temos carros, temos aviões, temos a medicina que avançou muito, temos tantas evoluções, mas hoje a nossa civilização se encontra num outro momento de mudança. Ela chegou na sua saturação. Tantas cegueiras, algumas pessoas têm medo da Segunda Guerra Mundial. Então, esse século é mudar essa educação voltada ao humanismo, o ser humano como chefe do morro do planeta Terra. Ele que manda acima de todo mundo. Ele que tem direito de vida e morte acima de todo mundo. Para ele se lembrar, caro, você vive porque tem uma planta que gera oxigênio quando você está dormindo, e tem uma água, tem um bichinho lá na Terra que... Então, consciência ecológica, consciência social, consciência ambiental, consciência espiritual. Qual é a liga entre todos esses seres? Aquela coisa que falamos da consciência, ela volta na educação. Uma educação sem consciência, ela vai se limitar num campo da mente humana. E, portanto, ele não vai chegar a harmonizar. Por que ele não vai harmonizar? Porque a harmonização de uma máquina depende do núcleo dele. Quando o núcleo é oco, quando o núcleo não está sendo mobilizado, a máquina interna não consegue. Então, assim que meu professor, em 1982, vem com a ideia do neo-humanismo. Ele observou todas essas lacunas do humanismo, lacuna da economia, do campo econômico. Como eu falei, podemos falar de novo, a economia não é uma ciência exata, a economia é consequência das crenças e da visão que as pessoas têm da sociedade, das interrelações que eles têm com os demais e com a natureza, e, portanto, parte fazer de acordo com o que precisa. Essas crises econômicas que estão no mundo hoje, onde no planeta Terra, temos empresas que têm mais dinheiro que países inteiros. O BlackRock, por exemplo, que é uma empresa de financiação, é mais que qualquer país. E outros assim, significa aquela visão da nova ordem mundial. Cresceu tanto que as corporações são chefes do planeta. Manda nos governantes. E automaticamente controla a mídia, manda na mídia, manda em várias coisas. Aí você encontra aquela educação que começou na época, se ela continua a mesma hoje, o que vamos ter? Vamos agora voltar hoje. No campo, o que é educação? Por que educação? Tudo que o ser humano faz nasce do pensar dele. Não existe essa coisa que o cara nasceu e já tem tudo. Sim, nascemos com karmas e sanskara. Mas quando nascemos no planeta, aprendemos da mãe, do pai, da comunidade. As informações que criamos, fazemos sínteses. É a partir das sínteses que tomamos as decisões. Então, o que informa a mente humana acaba determinando o que ele faz amanhã. Aí temos 3 elementos condicionando a mente humana. Um é as religiões, outro é as informações, noticiário, jornal, e outra a educação. Se alguém quer manter controle da humanidade, você vai ter que ter controle dos 3. Não sei se algo que acontece no planeta terá para não afirmar isso já descancaradamente. Então, a busca de nos libertar todos nós, desse ponto de sinuca, assim que fala, né? Nós estamos num ponto, nós tudo estamos nos destruindo, nós tudo estamos nos maltratando, por uma relação totalmente disfuncional e uma compreensão errada, inclusive, da vida. Mas que vai iniciar? A educação vem como elemento muito importante nisso. Uma educação que vai nos permitir, como Einstein diz, que continue a fazer a mesma coisa, com os mesmos pensamentos, e mesmo modo de agir, esperar uma solução diferente, é beira da loucura. Tem que haver mudança de paradigma se você precisa novas soluções, né? Essa mudança de paradigma que não é novo,
Porque esse paradigma que estamos falando aqui, caro irmão, é a mesma coisa que Sócrates falava. Conhecimento que não é o conhecimento de si, não é conhecimento. Quando Platão falava da busca do bem, o que é o bem? Samon bonum, o bem supremo do ser humano, é unir com o divino. É o divino que era o samon bonum do ser humano. Então você veja que na cultura ocidental, que nasce naquelas épocas não que ela nasce, mas esses filósofos influenciaram muito, essa questão do ser não era coisa de religião, era coisa de filosofia, tanto assim que isso que chamamos ontologia. E o que estamos falando na educação neo-humanista, do ponto de vista ontológico, essa ontologia onde eu sou livre, sim, eu sou um ser independente, pensante, mas ao mesmo tempo, eu estou relacionado contigo, com ele, com a natureza. É um ser relacional, que vai mudar a visão humanista de um ser que é chefe do moro, dono para usar tudo. Essa psicologia já mudou o jeito de ser e de agir. Quando tudo entende que eu existo, estou bebendo essa água, eu venho correndo da minha casa, chego aqui na sua base, você me dá água, você me dá isso aqui me permite de fazer essa palestra, isso aqui apaziguou minha ansiedade, isso aqui me deu vida. Não posso achar que sou o chefe do moro. Nós somos todos, é uma ontologia que chamamos relacional. É no campo do conhecimento. A visão antiga de memorizar e repetir, essa coisa de fazer uma coisa do Henry Ford, é mecanicista, racional, mas materialista. Essa é a base da teoria científica hoje. É científico aquilo que é da visão da epistemologicamente. Tem a base científica. Na nossa visão, não se aprende só tocando. Se aprende se olhando nos olhos. Se aprende sentindo. Se aprende criando. Então, tem várias formas de aprendizado, tanto assim que o Howard Gardner, o americano, que criou a teoria das múltiplas inteligências. São várias formas que temos que descobrir. O De Bono, um outro cara, que falou do sistema de pensar. Tem um cara que você encontra sempre positivo. Vamos para a Europa? Vamos. Vamos para a Lua? Vamos. Amanhã? Vamos. Ele não vai conseguir amanhã, mas é tão positivo que parece sempre vamos. Outro vem, vamos para a Europa. Cara, não me engana, aqui nem tem a nossa filha, não sabe me chamar para ir na Europa, não perca a minha vida, não. Ele descobre 5 formas de pensar a mesma coisa. A mente humana tem que vivenciar tudo isso, descobrir isso e diversificar. É incrível que pareça criança, um é bom em arte, outro é bom em matemática, e vai se aprimorar em qualquer área. Então, a questão epistemológica aqui é importante. Epistemologia é o estudo da veracidade dos assuntos, das teorias. Quando dizemos, por exemplo, que a economia tem que ser assim assado, tem que aplicar epistemologia nisso, tem que fazer a verificação disso. E então, ter uma capacidade epistemológica bem feita nos permite, na tomada de decisão das ações que vamos fazer, junto com nós mesmos, e junto com a comunidade, o país e o planeta inteiro, e o universo inteiro. Então, a educação, na verdade, ela tem uma amplitude tão grande quando ela é vista nesse contexto. Aí vou usar uma palavra que geralmente as pessoas usam, holística, num contexto integral, num contexto do ser humano como um todo, ou numa metafísica unificadora, tudo muda no campo da atuação. O conhecimento adquirido fica uma coisa... Eu estou me empolgando, porque eu queria muito passar essa... Não quer passar, tem muita gente que sabe disso, mas nada custa ficarmos repetindo para nos lembrar as nossas bases. Porque aí as pessoas vão entender mesmo que a educação, cara...